Olá, muito boa tarde, meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele, o André Charuto. Hoje vamos registrar este 1080 segundos, ele foi um convidado anunciado e hoje estamos aqui em São João da Madeira para registrar este 1080 segundos com o André. Antes de mais quero-te agradecer por aceitar este desafio e para quem não conhece o André Neto, quem é o André Neto, mais conhecido por Charuto? Primeiro queria-te agradecer também pelo convite, por esta oportunidade, poder aqui partilhar também algumas ideias contigo. O André Charuto, para quem não me conhece, é nascido e criado aqui em São João da Madeira. Inicialmente a minha infância foi passada ali no lugar da Ponte. Depois, entretanto, os meus pais compraram casa no bairro de Fundo Vila e foi aí onde depois continuei a minha infância e a minha adolescência. Ao longo desse período, além de estudar, comecei a jogar futebol aqui no Clube da Terra, na Sejonense. Inicialmente, até a primeira experiência que eu tive no mundo do desporto curiosamente foi no hóquei patins. Andei lá cerca de um ano a experimentar na escola de patinagem, e depois os amigos levaram-me, como te levaram a ti, lá aos treinos do famoso do Zequinha, e acabei pelo gosto pelo futebol, também um bocadinho porque o meu avô era uma pessoa que gostava muito de futebol, era um dirigente da Sejonense, muito carismático aqui na cidade, o famoso Armando Charuto, que andava sempre de chapéu. E pronto, e foi aí que eu comecei o gosto pelo futebol, uma paixão que por vezes até se confunde com doença. O tanto que eu gostava de praticar e de ver e tornou-se numa paixão. Neste momento estou casado, tenho 3 filhos, moro aqui na freguesia vizinha de Cocojães, mas praticamente a minha vida é toda feita aqui em São João, porque trabalho, em termos profissionais, trabalho no setor da banca, aqui numa agência em São João da Madeira, por isso praticamente o meu dia é passado aqui em São João da Madeira e as minhas raízes são todas aqui em São João da Madeira. É como eu estava a dizer, vivi, cresci e mantenho-me aqui em São João e adoro a cidade, e nem me vejo se calhar a viver noutra zona. Diz uma coisa, consegues ao longo de tantos anos depois de teres praticado futebol ainda estar ligado ao futebol ou nem por isso? Estou, como eu te disse há um bocado, é uma paixão, quase uma doença, era impensável eu não estar ligado ao futebol. Contra as minhas previsões, em que eu pensava que ia ter uma carreira quase até aos 38, 39, 40 anos, tive que aos 32 anos tive uma lesão no joelho, fui operado, tive uma cirurgia no joelho, e isso, aliado a outras coisas, o facto da família começar a crescer, a necessidade dos filhos também de ter mais a minha presença em casa, tomei a decisão em abandonar o futebol e começar a tentar abraçar uma nova carreira, que é de ser treinador. Há cerca de 3 anos comecei efetivamente a treinar aqui na Sejonense. Curiosamente, a minha formação toda como jogador comecei aqui na Sejonense, fiz-a toda na Sejonense, e a minha formação, no fundo, como treinador também começou aqui na Sejonense. Só há cerca de 3 anos trabalho na formação da Sejonense, e penso que tem-me corrido bem. Como é que tem sido essa experiência e como é que te surgiu o convite para treinar as camadas jovens? E já agora que escalão é que tu treinas? Pronto, o convite, é óbvio que eu também mostrei algum interesse em poder, dentro das minhas capacidades, dos meus conhecimentos, poder ajudar o clube, o meu clube de coração. Também me propus às pessoas que na altura estavam à frente do clube
que tinha o interesse de poder treinar, além de ter o curso e a experiência que tenho ao longo da minha carreira como jogador. E surgiu o convite através do Eduardo Pinheiro, que na altura era o vice-presidente da formação, juntamente com uma pessoa amiga, um primo meu, que é o Tony Tavares, e na altura, também quando eu entrei para a formação, o meu colega, o meu amigo do peito, Paulo Coelho, também foi convidado para coordenador da formação, e tudo isso aliou com que eu começasse a trabalhar na formação. Inicialmente foi-me proposto trabalhar como adjunto de uma pessoa que eu adorei trabalhar com ele, que por acaso já fez 1080 segundos contigo. Foi o Seguito, o Gonçalves, que ele no próprio 1080 segundos falou daquela, até salientou uma época que fez nos iniciados, em que a equipa tinha algumas debilidades, e nós conseguimos fazer um trabalho excelente. Ou seja, no fundo a equipa era ele o principal e eu era o adjunto. Ajudei-o nesse trabalho, que fez-me ainda crescer mais o gosto por ser treinador, um bocadinho também apadrinhado por ele, que é uma pessoa excelente. Aprendi várias coisas com ele, desde o controle emocional, que eu muitas vezes era muito descontrolado, deixava-me levar muito pelas emoções, e aprendi um bocadinho com ele que tudo que um treinador transmite para fora, isso é transmitido aos atletas, e é transmitido às bancadas, e aprendi um bocadinho a ter um controle, porque ele nesse aspecto é uma pessoa muito serena, muito tranquila no controle das emoções. Entretanto, finalizou a época muito cedo dos iniciados, e o Paulo Coelho, então na altura, convidou-me pela saída de um treinador da formação de um escalão de futebol 7, dos Traquinas, para eu poder continuar o trabalho desse meu colega, e foi uma experiência também positiva. Na mesma época conseguimos fazer o feito que fizemos nos iniciados, que foi a melhor época de sempre de iniciados da Sejonense, e nessa mesma época conseguimos também ser campeões distritais nos Traquinas já. Na altura o Paulo Coelho convidou-me para assumir a equipa, mas eu, como também tinha começado com o Gonçalves, convidei para ele estar comigo também nessa experiência, e os dois, mais uma vez, conseguimos esse êxito. No ano seguinte, mantive-me na mesma como adjunto no escalão de juvenis, juntamente com o Gonçalves. Entretanto, aconteceu que ele também já contou, não vale a pena estarmos aqui a repetir a mesma história. Entretanto, fomos afastados desse projeto, e eu fui convidado na mesma a manter-me na Sejonense, e assumi novamente a equipa que tinha sido campeão distrital. Continuei o meu trabalho que já tinha começado desde janeiro, e voltei novamente a ser campeão distrital. Entretanto, o Paulo Coelho saiu da formação, entrou um novo coordenador, o Paulo Correia. Na altura ele veio-me propor o que é que eu pretendia em termos de evolução. Tinha sido 2 vezes campeão distrital, e eu achei que precisava de um projeto diferente, porque a minha ambição é, no fundo, ser treinador de futebol. Não era me focar no futebol 7, porque uma pessoa no futebol 7 tem que incidir essencialmente na formação, no aspecto técnico do atleta, e fazê-lo evoluir tecnicamente, e a minha pretensão é outra. Quero atingir outros objetivos, e pedi-lhe que queria um projeto de futebol de 11, e ele propôs-me trabalhar no escalão de juvenis B, sub-16, em que tinha um objetivo claro, porque a equipa principal no ano anterior tinha descido divisão, e obrigatoriamente aquele escalão desceu à segunda distrital, e ele pediu-me como objetivo eu conseguir novamente trazer a equipa da segunda distrital para a primeira distrital, porque o nível competitivo é completamente diferente, em termos de evolução para os miúdos é completamente diferente. Abracei esse projeto, e mais uma vez fui campeão distrital. Numa época inesquecível, desde fazer 32 jogos e não conhecer o sabor da derrota,
ter apenas 3 empates na época toda, ainda pegando na época anterior no futebol de 7, nos Benjamins B, em que também só tive 2 derrotas, ou seja, neste momento há 45 jogos que não sei o que é perder. Pronto, e neste momento, mais uma vez alterou-se as pessoas à frente do clube, na formação, e eles acharam por bem apostar noutras pessoas, convidaram outro coordenador, que não é daqui de São João da Madeira, que é de fora, e trouxe pessoas da confiança dele, e eu neste momento não fui convidado para nenhum projeto, por isso neste momento não estou a treinar ninguém, não tenho nenhum projeto para o futuro. Também é importante às vezes uma pessoa fazer uma paragem. É óbvio que eu não vou mentir que neste momento não pretendia parar, porque estou numa fase em que estou consecutivamente a ganhar. E neste momento o que é que eu pretendia? Pretendia um desafio exigente, algo que eu pudesse analisar se realmente as minhas capacidades dá para outros voos. Infelizmente as pessoas tomaram outro rumo, temos que saber respeitar, independentemente de eu aceitar ou não. É interessante que nós jogamos há alguns anos juntos na Sejonense e tu sempre foste uma pessoa extremamente competitiva. E tu continuas a ser assim como treinador? Não sei se isto é uma virtude, se é um defeito, mas eu, para estar no desporto, já como nessa altura quando nós jogávamos juntos, eu tenho que ter competição. Se for estar a treinar uma equipa só para evoluir, para ver o que é que dá, sem termos a preocupação da competição, sem ter a preocupação dos adversários, daquilo que vamos fazer na próxima semana, o que é que vamos fazer daqui a um mês, não consigo. Tu continuas a analisar muito, porque eras um jogador assíduo do CM, e continuas a analisar muito hoje em dia o virtual para o real? Eu sou daquelas pessoas, daqueles treinadores que defendo bastante as novas tecnologias. Hoje em dia os treinadores falam muito nas estatísticas, na preocupação da observação do adversário, na preocupação da própria observação da própria equipa em treino, em jogo, analisar os pequenos detalhes, porque hoje em dia, da forma como está o futebol, em que está extremamente competitivo, agora qualquer clube tem boas condições para poder trabalhar, são os pequenos detalhes que fazem a diferença. E quem não conseguir acompanhar essa evolução, a evolução que está a ter o futebol, vai ficar para trás. Tenho quase a certeza que vai ficar para trás. E eu sou daqueles, um bocadinho pegando naquilo que tu disseste do CM, que já se trabalhava muitas estatísticas, nós íamos ver os jogadores, a performance dos jogadores, a pontuação que os jogadores tinham para jogar no próximo jogo, os treinos. Se estavam lesionados ou não. Eu trago um bocadinho dessa história que nós tínhamos na nossa juventude, que jogávamos esse jogo, e transporto para o meu dia-a-dia, para a minha atividade como treinador. Algum dia te passou pela cabeça, quando eras mais novo, porque estavas muito ligado sempre a jogos ligados ao futebol, que te iria passar pela vida esta área do desporto e do futebol em questão? E isso também algum dia te passou pela cabeça de vires atingir, lá está, tiveste Benjamins, tiveste futebol 11, e se algum dia te passa pela cabeça de atingir o futebol sénior, e qual o teu patamar que tu queres atingir? É assim, o desporto teve sempre, desde pequeno, teve sempre comigo, e até em termos profissionais era uma área que eu gostava de abraçar. Um bocadinho a influência dos meus pais, acabei um bocadinho por ouvir os conselhos da minha mãe, e acabei por abraçar outra área, porque eu tirei licenciatura em Economia, sou licenciado em Economia, que não tem nada a ver com o desporto, mas eu dessa forma poderia agradar o meu pai, que adora futebol,
E poderia também da mesma forma agradar a minha mãe, que pretendia que eu fosse para outra área, que tivesse outro tipo de mercado. Nós temos consciência que em termos do ensino, de educação física, tirando ginásios e outras situações, é um mercado que está um bocadinho fechado. É óbvio que em termos de economia há outras projeções, há outras perspectivas de mercado, porque acabei por não estar propriamente a utilizar a minha licenciatura, porque estou indiretamente na banca. É óbvio que eu utilizo muitos conceitos daquilo que eu aprendi durante a minha licenciatura, mas não é basicamente um economista. Não estou efetivamente a trabalhar no curso, naquilo que te formaste. naquilo que eu me formei. É assim, e é óbvio que esta atividade treinadora, eu sabia que mais tarde ou mais cedo eu tinha que estar ligado ao desporto. Cheguei a pensar, se eu não conseguir ser treinador, vou para árbitro, ao menos ando lá dentro, ando lá dentro na mesma e estou ligado ao desporto. Se não for árbitro, vou ser delegado da liga. Eu tinha que estar, mas é óbvio que a minha ambição era ser treinador. Adoro bastante ser treinador. É uma experiência enriquecedora. Todos os dias que vamos treinar aprendemos alguma coisa. E depois o trabalho de casa que fazemos em casa, que somos obrigados a fazer. E é aquilo, é estar no banco, é cheirar a relva. Eu já não tenho perfil para diretor, para ser diretor desportivo ou ser um dirigente de um clube, porque tenho que estar no balneário, faz-me falta. Eu tive muitas dificuldades quando deixei o futebol, naqueles primeiros meses, que ela faltava-me, e agora assim, saía do trabalho, assim, onde é que eu vou agora? Tantos anos ligados à bola. E agora assim, falta-me ali qualquer coisa. E é óbvio que depois tentei, já tinha, durante o período em que jogava a bola, aproveitei também para poder tirar o primeiro nível do curso de treinador, já a perspectivar que um dia iria ser treinador. E é óbvio que quero crescer nesta carreira, até onde eu puder ir, dentro da... Qual é a tua ambição dentro dos teus parâmetros? Ou assim, onde é que tu queres chegar um dia? Como eu já te disse há um bocado, é assim, rapidamente eu quis deixar o futebol 7, porque toda a vida joguei futebol de 11. Para mim futebol é futebol de 11. E consegui atingir o futebol de 11. Por exemplo, este ano, quando as pessoas souberam que eu não fiquei integrado na formação da Sejanense, fizeram-me vários convites, mas praticamente foram todos para futebol 7. Não aceitei, porque quero me manter no futebol de 11. Atingi agora o futebol de 11 e a próxima etapa que eu quero atingir é o futebol sénior, e depois aí temos de ter consciência que temos que fazer passo a passo, nem que seja no distrital, nem que seja num campeonato nacional sénior, e depois, se as coisas se proporcionarem, atingir outros patamares. Como é que é liderar miúdos com 16, 17 anos para ti? Tu que já passaste pela formação da Sejanense, pelo futebol, já lidaste com muitos treinadores, desde os infantis aos séniores. Como é depois estar do outro lado a liderar jovens? Como é essa experiência para ti? Muito sinceramente, eu cheguei a recear que era mais complicado. Porque estamos a falar de miúdos com 15, 16 anos, que estão naquela fase da juventude, da descoberta, e neste momento o contexto que nós vivemos neste momento, existem muitas ofertas, eles são bombardeados com N de situações para poderem decidir os caminhos que querem tomar, e muitas vezes vão por caminhos errados, infelizmente. E eu tenho um bocado de receio de não conseguir lidar com esta situação. A experiência, não sei se tive a felicidade de apanhar um grupo diferente, não senti esse problema. Senti sempre jovens empenhados,
e que queriam e que têm um objetivo de abraçar o futebol e dessa forma é uma das formas deles poderem desviar das outras ofertas que eu estava-me a referir, e penso que foi excelente. Cheguei a alturas que me fez relembrar os meus tempos com a idade dele e até me colocar nas brincadeiras deles, sempre mantendo aquela linha, aquela distância, o respeito que é sempre importante. Vou-te pegar num último ponto para fecharmos o tema futebol, que tem a ver com qual foi o jogador de futebol que passou pela tua vida que mais te marcou e qual o treinador, inclusive, que também passou pela tua vida que mais te marcou. E estamos a falar pela positiva, não pela negativa, que o que nos interessa saber é o que há de bom nas pessoas e não de mal. É assim, começando em termos de treinadores, como é óbvio, eu joguei na formação 10 anos, joguei 15 anos como sénior, apanhei muitos treinadores. Agora, uma pessoa que para mim que me influenciou positivamente foi uma pessoa até daqui do nosso conterrâneo, o Flávio das Neves, que me apanhou no meu último ano de júnior, e onde eu posso dizer que muitas das minhas influências daquilo que eu faço hoje como treinador vêm das ideias do Flávio, né? Sempre com o meu toque, como é óbvio, cada um tem a sua ideia, mas uma grande parte das minhas ideias de jogo vem um bocadinho de influência daquilo que eu aprendi do Mr. Flávio, mas é óbvio que aprendi com vários treinadores, em termos de metodologia de treino, apanhei treinadores excelentes, como o professor Miragaia. É óbvio que vou-me esquecer aqui de outras pessoas importantes, mas são aquelas que neste momento que vêm à cabeça. Mais rapidamente, marcaram mais. Exatamente. Agora, como jogadores, é óbvio que para mim os jogadores mais importantes se calhar foram os nossos amigos da formação, pegando um bocadinho no convívio que nós tivemos e relembrar aquela malta toda, as nossas brincadeiras. Penso que aquela maltinha, cada um da sua maneira, foram os jogadores que me marcaram, que nos ajudaram, tanto a mim como a ti, a crescermos, quer como pessoas, quer como jogadores. Qual é a tua visão sobre o que é que o futebol nos pode ensinar enquanto pessoas? O futebol ensina-nos muita coisa. É como eu te disse, todos os dias aprendemos, quer sejam eles que tenham atletas de 10 anos, 11 anos, 15 anos, 16, 30 ou 35, nós aprendemos com todos eles. Depois, uma das coisas importantes que nós aprendemos no futebol é o espírito de grupo que se cria. Depois, coisas importantes que eu ganhei com o futebol são as amizades. Independentemente de ganharmos títulos ou não ganharmos, para mim a coisa mais importante, o meu maior título, é quando eu vou a passar na rua e nós vemos alguém que jogou connosco, que treinou connosco, que foi nosso diretor, que era nosso adepto, e nos dá um abraço, então charuto, estás mais gordo, e não sei o quê. Isso para mim são os títulos mais importantes que eu ganhei no futebol, foi as amizades que eu consegui conquistar no futebol e que continuo a conquistar. Qual é o sentido da vida? Já algum dia pensaste isso? O meu sentido da vida neste momento é a minha família. Parece já uma resposta, uma resposta típica que tu tens aqui, mas sem dúvida que o nosso sentido de vida é os nossos filhos. Eu tenho 3 filhos. O que é que eles significam para ti? São sem dúvida as coisas mais importantes que eu tenho neste momento. É para eles que eu me levanto todos os dias e que vou trabalhar e que vou lutar.
tudo aquilo que eu tento conquistar é com o objetivo de lhes poder proporcionar o melhor possível. Eu chego às vezes a meter-me em tudo e mais alguma coisa. Não sei se tu sabes, também neste momento estou a gerir um restaurante aqui em Sejão da Madeira. Além de ser bancário, além de ser treinador, além de ter a preocupação da gestão do restaurante, 3 filhos, esposa. Imagina, ainda o ano passado estive a tirar o segundo nível de treinador. Imagina a azáfama que eu andei aqui nestes últimos tempos. Tudo com o intuito de poder proporcionar o melhor possível, o melhor futuro para os meus filhos. E para além disso, neste momento, eu sei que vais-me perguntar isso daqui a um bocado. O quê? Mas neste momento o meu maior foco é também um dos meus filhos que teve a infelicidade na nascença de nascer com uma deficiência. Ele durante o parto passou por paralisia por paragem cardíaca. Entretanto, foi-lhe detectado uma paralisia cerebral em que lhe afetou essencialmente a parte motora, porque em termos cognitivos é um miúdo excelente, é igual aos outros, mas não consegue caminhar, ou seja, neste momento não consegue pousar os calcanhares, caminha em bicos de pés, e neste momento é o meu foco, a minha preocupação é arranjar formas de recuperá-lo o mais rápido possível. Recuperá-lo o mais rápido possível. Isso não é fácil, neste momento isso tem custos, e a vida não está fácil, e eu ando nesta luta, ando para todo o lado a ver se consigo. Ao longo dessas minhas tentativas uma pessoa vai dando cabeçadas, nem tudo corre como nós queremos, mas eu sei que com a minha determinação eu irei dar condições para ele poder rapidamente recuperar e poder ter uma vida normal. Quais são os principais valores que tu queres passar aos teus filhos? Um dia que eles possam estar a ver este vídeo e dizer assim: estes foram os valores que os meus pais, como neste caso os meus pais me passaram. No fundo, os valores que eu pretendo passar a eles é no fundo os valores que meus pais me passaram, de humildade, honestidade, de ser determinados, porque nada se conquista sem trabalho e sem persistência, serem persistentes, e é isso que eu tento no fundo transmitir-lhes a eles, que nós, para conseguirmos as coisas, temos que passar por dificuldades, mas não nos podemos abater à primeira dificuldade. Temos que saber ultrapassar essas dificuldades, essas provações que nos vão colocando no nosso dia-a-dia, ir ultrapassando-as e ter sempre esse objetivo lá no fundo, no horizonte, e nós não desistirmos. Falas em dificuldades, eu vou pegar nas dificuldades para falar em superações. Ou seja, qual foi o momento mais difícil da tua vida que te fez crescer? E aqui o foco é pegar nisso para ver a superação que tiveste e não ficaste lá no caminho, não? Eu penso que uma coisa que me marcou muito foi esta situação de um dos meus filhos ter nascido com este problema, porque nós normalmente nunca pensámos que nos acontece a nós, e no fundo as coisas aconteceu-me a mim, essa dificuldade, e no início tive alguma dificuldade em aceitar e perguntava muitas vezes a mim e lá para o céu porque é que me aconteceu, porque é que não fiquei eu sem andar e ele poder nascer perfeito. Mas é como Deus quer, e nós temos que saber aceitar. Normalmente, quando acontece uma situação destas, e eu poderia me agarrar muito facilmente a um problema de negligência em termos do hospital. Ele nasceu no Hospital São Sebastião, na Feira. A minha esposa, foi gêmeos que nasceram, e este provavelmente estava em sofrimento por baixo do outro, e aconteceu o que aconteceu. Os médicos poderiam ter visto essa situação,
podiam ter... Eu poderia, como eu estava a dizer, agarrar um bocadinho a situação como negligência médica, mas isso nunca me passou pela cabeça, porque eu cheguei a uma altura que eu pensei assim, se Deus quis assim, é porque sabe que eu tenho capacidade para poder ajudar este menino a poder resolver o problema dele. E eu, juntamente com a minha esposa, soubemos aceitar isto perfeitamente, não criámos problemas a ninguém e estamos a fazer por tudo e mais alguma coisa para que seja uma criança feliz e arranjar condições para que ele possa recuperar. E é isso o nosso grande objetivo, nunca descurando os outros dois. Para finalizar este 1080 segundos, eu vou-te fazer uma última questão que tem a ver o que é que os teus filhos te têm ensinado ao longo destes anos? Opa, tem-me ensinado... Eu penso que o momento em que eu me considero que passei verdadeiramente a fase para a maturidade foi quando tive a responsabilidade, quando me tornei pai e tive outro tipo de responsabilidade. Ou seja, não tinha só a preocupação de ter as minhas coisinhas e a minha esposa. Não, era ter mais outra preocupação, outras pessoas com que nós temos que proteger, temos que lhes dar o melhor e dar-lhes um futuro. E penso que eles aí fizeram-me ver isso, que eu tinha que fazer um clique, tinha que mudar o chip, ok? Tinha que ter outro tipo de responsabilidade, porque às vezes eu esquecia-me um bocadinho das minhas responsabilidades. Para finalizar 1080 segundos com André Charuto, eu vou-lhe colocar uma última questão que tem a ver como é que tu consegues conciliar isso tudo ao mesmo tempo. Como deves imaginar... Futebol, família, restaurante e tudo o que tu falas que tem envolves. Como deves imaginar, não é fácil. Para já tenho poucas horas para dormir. Para me ocupar disso tudo, é óbvio que tenho poucas horas para dormir. Mas também este último ano que isto aconteceu fez-me perceber que se calhar eu estou a querer as coisas rapidamente demais, okay? E estou muitas vezes a desperdiçar outras coisas muito importantes, que é muitas vezes as horas que tenho subtraído aos meus filhos. É óbvio que no meio disto tudo alguém tem que estar a perder no meio disto tudo, e sem dúvida que são os meus filhos. E eu nestas férias que tive uma convivência muito maior com eles, fez-me perceber que eu tenho que parar alguma coisa e dar um bocadinho mais de disponibilidade para eles, porque eu sinto que eles precisam de mim e eu também neste momento também preciso deles. Eles são tudo para mim e eu não tenho acompanhado como deveria e como eles merecem, e penso que tenho que fazer escolhas e focar-me em menos coisas, mas focar-me a 100%. Seja no que estás a fazer. Foram 1080 segundos com André Charuto. Se quiserem colocar alguma questão ao André, é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao André e será ele o próprio a responder às vossas questões. Assim, gostaria que comentasse, partilhasse ou desse feedback sobre este vídeo, porque quando está a fazer isso, está automaticamente a dar sinal aos canais de distribuição que este conteúdo é rico e que outras pessoas devem realmente seguir o conteúdo que é passado aqui. Automaticamente quero agradecer ao André por este convite e um abraço. Estivemos muito recentemente num convívio que foi 5 estrelas, foi reviver 20 anos atrás. Assim espero por si num próximo convidado em 1080 segundos. Obrigado, até o próximo convidado.